E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 9h50, vamos aí para uma análise aqui, uma atualização rápida do Bitcoin. Tentar ser direto ao ponto. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Bom, galera, o Bitcoin, como vocês puderam observar, a gente teve duas quedas aqui interessantes aqui, no dia 14 e ontem, né, no dia 15 de agosto, a gente teve essa queda. E lembrando que essa queda aqui foram após dados positivos para o mercado de cripto, né? O mercado em si, na verdade. E mesmo assim o Bitcoin continua, né? Nesses 2 dias aqui, continuaram caindo, certo? Essa mesa aqui tá bem tranquilo. E, galera, não foge nada daquilo que eu já tinha falado, que eu já tinha comentado com vocês em respeito ao movimento atual, né, que a gente fez essa absorção de fundo, a gente teve esse primeiro spike, e que a gente poderia, sim, fazer um movimento para vir buscar 50%, o que a gente não poderia perder era justamente essa região aqui, né, esse ponto aqui que a gente não poderia perder. E a gente bate uma vez aqui, sobe e fica brincando nessa região, ou seja, é um ponto de equilíbrio aqui, né, na minha opinião, a gente está fazendo acúmulo, né, de energia aqui, potencial aqui para poder fazer a nossa tão sonhada subida. Ontem a gente fechou até abaixo do nível de 57.726.12. Hoje a gente chegou ali, bateu uma máxima de 58.689.90 e está brincando aqui nessa região de 57.726.12, né? A gente sabe que se a gente fechar aqui acima da região de 57, a gente começa já a brincar ali com possíveis alvos ali de 63, né? Para buscar essas regiões aqui. Lembrando que isso aqui é o 50 dos 50 desse canal, entre 57 e 70, né? Então, não tem que mentir ainda, né, que a gente vai fazer esse movimento aqui que eu falei para vocês na última análise, né? Então, a gente tem onda 1, onda 2, onda 3, só que eu coloquei aqui, né? Só que como a gente teve essa armadilhazinha aqui, teve esse movimento um pouquinho mais baixo, eu posso ajustar, não tem problema. E ficaria mais ou menos quase nas mesmas regiões ali de onda 3 ali para cima, né? Nessas regiões aqui, no máximo de 73, 899, 896,86. 89, perdão. Então, assim, a gente tem essa grande oportunidade de fazer esse movimento, né? E o mercado, ele ainda não conseguiu romper, de fato, essa região, que é uma região importante. E se a gente for colocar isso em outros tempos gráficos, como um gráfico semanal da vida, a gente consegue perceber que o OBV, ele está justamente vindo testar a VW. Né? Então, a gente teve essa atividade baita profissional aqui na semana ali, começa no dia 5, né? Na semana aqui, dia 5, fez só tem um pouquinho aqui no corpo da vela, na verdade, né? E a gente fez todo esse movimento. Movimento esse bem interessante, né? E aí, a gente está voltando agora para testar essa região de VW, que é uma região importante. Então, na prática, na verdade, na teoria, o que está acontecendo com o Bitcoin é um teste de oferta justamente nessa região. Então, o mercado ele fez um movimento, né, de rompimento e agora está voltando para testar esse movimento. E o que eu espero é que o Bitcoin faça isso aqui, ó, ele não perca novamente essa região de VW no gráfico semanal. Se isso aqui acontece, a gente começa a renovar esse topo, a gente começa a ter aqui uma grande demanda, né, já ativa aqui no Bitcoin para poder fazer a nossa onda 5, aquilo que a gente está falando aqui para vocês, certo? Então, isso aqui é no gráfico semanal, certo? No gráfico de 4 horas, para a gente entender o que pode acontecer aqui nas próximas horas, se eu pegar aqui no 4 horas aqui, vou diminuir mais um pouquinho isso, vamos ver aqui como é que está a situação. Ó. No gráfico de 4 horas, a gente consegue ver que a gente tem, a gente está testando a VW, a gente chegou a fazer aquele fundo ali, tentou subir para cima da VW e começa a cair novamente. Ou seja, a gente não teve um rompimento no 4 horas aqui da VW. Então, isso sugere o quê? Possível queda, ainda aqui no gráfico de 4 horas. Né? Então, possivelmente, a gente pode vir mais queda, até mesmo porque a gente não conseguiu ficar acima dessa VW. Quando a gente começa aqui no gráfico de 4 horas ficar acima aqui de uma VW, a gente começa já a falar de alta, né? Aqui no gráfico, tanto no gráfico de 4 horas como no gráfico diário. Né? E lembrando que aquele gráfico lá de diário, se a gente for levar em consideração que com o gráfico 4 horas é a mesma coisa, tá? A mesma coisa aconteceu aqui no gráfico de 4 horas. Então, aqui no gráfico de 4 horas, às 21 horas, dia 4 e 1 hora, a gente teve atividades profissionais aqui, que é representado por aquela barra grande
atividade profissional. E o que eu estou falando para vocês lá é justamente isso aqui, ó. Esse movimento aqui, tá? Um gráfico de 4 horas, um gráfico de diário. Esse aqui é o gráfico de 4 horas. A gente chegou praticamente a bater perto dessas regiões aqui, mas ainda a gente está nessa região de range, né? Essa região de range aqui é uma região importante para a gente. Então, se eu for traçar mesmo um range de fato nessa região, colocar esse ponto aqui, ó. Só um minuto, velho. Conseguimos até passar por aqui. Então, se a gente for traçar aqui uma região de range nessa região aqui, a gente consegue ver que o mercado em si está batendo nessas regiões. Tá? Então, ele está aqui brincando nessas regiões aqui. Mas aqui a gente já consegue perceber que a gente tem mais força que vendedor até o momento. Né? Então, se eu marcar uns 50%, a gente está abaixo de 50% dessa região também. Ou seja, então o mercado ele pode distribuir e vir aqui para baixo? Cara, pode. Né? Pela essa configuração aqui, pode. Mas vamos esperar o fechamento aí de hoje. Agora, no tempo de 4 horas, isso aqui é bem provável que pode acontecer, a não ser que esse OBV ele comece a apontar já para cima e ficar acima dessa VW. Beleza? O que é importante é olhar mesmo o gráfico diário para entender isso. Então, vamos ver para onde que vai esse fechamento. Né? Fechamento aqui acima de 57, possivelmente 63.829,19. Então, a gente está formando um grande pivô aqui, né, de alta aqui no Bitcoin, certo? Quando eu vou ver agora o gráfico de um SDT, a gente já percebe que a gente está bem perto aqui desse último fundo. Quando eu vou ver o gráfico do STT, eu já consigo perceber que a gente estava batendo naquela região, lá que é importante, e começa a cair novamente. Na última aula, eu lembro para vocês que eu falei justamente desse ponto, que o mercado ele poderia bater nessa região aqui e poderia subir para vir buscar novamente essa região. E é justamente o que a gente está olhando aqui, ó. Então, o preço ele bateu nessa região aqui, ele não chegou a romper. Se ele chegasse a romper, aí sim a gente estava falando aqui de possíveis alvos de 5,19, até quem sabe ele um alvo maior de 4,42. Essa configuração ela já está perdida? Obviamente que não. Até mesmo porque a gente ainda não escolheu o lado aqui no OBV. A gente sabe que a gente está tendo mais demanda aqui no OBV, então por isso a gente está fazendo aquela quedinha lá no Bitcoin. E agora a gente está indo testar novamente a região de VW, que é a região importante. Então, para acontecer uma queda mais acentuada, de fato, no STT, a gente teria que perder essa região. Então, o mercado está batendo nessa região que ele vem aqui, ele não pode bater aqui e começar a subir, como aconteceu aqui. Ele tem que bater nessa região aqui, romper e começar a trabalhar abaixo. Isso aqui, né, vai me configurar aqui que a gente pode fazer essa onda aqui para cima, né, para baixo. E é o que eu falei para vocês, que o risco do mercado vir buscar uma região de 6,7, que não é 6,7 no tempo que eu estava gravando o vídeo, porque isso aqui é dinâmico, era grande. Então, quem sabe o mercado ele não vai vir buscar essa região ainda, vai subir um pouquinho mais para poder fazer esse movimento. Isso aqui já aconteceu outras vezes aqui no gráfico do STT. Então, se tu for pegar aqui, se eu não me engano, foi no gráfico semanal, deixa eu dar uma olhada. Ixi, acho que eu tirei as médias. Mas enfim. Então, o mercado, sim, ele pode vir buscar essa região aqui. E qual seria o alvo dessas regiões? Eu acho que, inclusive, eu falei sobre isso para vocês. Se eu for pegar um alvo aqui, ó, pegar esse fundo, vou pegar um alvo aqui dos 50, agora lá no 6,07. Vamos ver aqui, ó. Eu teria um alvo de 4,44 a 4,28, que era justamente essa configuração que eu estava falando para vocês na análise passada. Então, se isso aqui acontece no USDT, pode anotar que o Bitcoin ele dispara, tá? Porque, como vocês sabem, esse gráfico aqui é um gráfico totalmente oposto do Bitcoin. Né? Então, se esse gráfico aqui ele começa a subir, a dominância começa a cair aqui do SDT, então significa que o SDT está perdendo força e a galera está botando lá o dinheiro no Bitcoin. Geralmente é isso que acontece. Então, esse ponto, ele é um ponto crucial aqui pro Bitcoin, né? Apesar que eu estou no gráfico do SDT. Então, eu conseguindo ver essa dinâmica toda acontecendo no mercado, eu consigo ver por onde o Bitcoin realmente, de fato, ele vai. Então, tá, a gente está aqui brincando ainda, a gente tem que esperar esse fechamento de hoje. Se a gente fechar abaixo dos 57.726,12, o que acontece? Possivelmente, a gente pode vir buscar a região aqui de VWAP, ou seja, o preço médio que entrou comprado aqui no fundo de 2005, do 5 de agosto. Então, ou seja, atualmente ele está ali no 54.120,88. Então, esse seria um risco. Só que, cara, isso é normal ainda. É uma configuração normal. Eu até falei para vocês que o mercado está muito acima dos 50%. Então, se eu for traçar esse candle todo aqui e for pegar os 50%, ele está praticamente nessa região. Ou seja, eu falei para vocês que o mercado ele ainda tem espaço para vir buscar a região aqui, ó, de 50%, para fazer esses movimentos aqui, ó. Ou seja, ele está testando 50%.
de uma configuração dessa aqui, ou seja, de um nível de absorção. Então, essa configuração aqui é normal para o mercado. O que não pode acontecer é o mercado bater nessas regiões, romper e ficar trabalhando abaixo dos 50. Ele trabalhando abaixo dos 50, eu vou estar vendo um OBV aqui rompendo esse último fundo. Isso não é agradável. Aí já não é agradável. Tá? Então aqui já liga um sinal de alerta para mim no Bitcoin. Caso isso não ocorra, né? Então não tem por que eu ficar com medo aqui do Bitcoin nessas regiões, beleza? Inclusive, estou pensando novamente em comprar Bitcoin, talvez no fechamento dessa vela. Tá? Então, o que não pode acontecer com o Bitcoin é justamente isso. A gente começar a trabalhar abaixo dos 50% dessa barra de atividade profissional. E isso aqui caracteriza aqui uma distribuição, porque o mercado já está perdendo esse fundo aqui que não pode perder. Ah, mas não perdeu a vela toda. Beleza. Mas é como eu estou falando para vocês, já abre um sinal de alerta aqui no Bitcoin, que não é para estar acontecendo essa configuração aqui. Então, se eu estou tendo aqui uma desova de posições aqui, renovações de fundo, cara, eles estão vendendo mais do que eles estão comprando nessa região. A princípio, tem uma acumulação, mesmo o OBV trabalhando abaixo da VW, porque a gente não está renovando os fundos. Então, isso para mim caracteriza aqui uma acumulação. Então, aumento de volume, aceleração de preço, o mercado andando aqui de lado, aqui está tendo suas variações de preço aqui, mas o OBV está andando de lado, ou seja, a gente está tendo aqui uma maior concentração de compra nessas regiões, inclusive faz muito sentido por conta do movimento. Tá? Então vamos esperar realmente de fato acontecer aqui o rompimento desse 57.626.12 para a gente começar a brincar ali de vir buscar 63. Tá? Então assim, a configuração que o Bitcoin nesse exato momento está fazendo é uma configuração tranquila, uma configuração normal do mercado, a turbulência normal do mercado, depois de um evento desse. Beleza? Então, quando eu vim agora num gráfico semanal do SDT, desculpa. Quando eu venho aqui num gráfico semanal do SDT, a gente consegue perceber que a gente, cara, no SDT, no semanal, tem bastante força, né? Olha só, a gente bateu nessa região aqui no último fundo e começou a entrar demanda nessa região. Deixa eu colocar isso aqui só rapidamente, para eu não conseguir olhar isso em outros. Eu não quero em semanas, eu quero apenas em dias, tá? Para não atrapalhar a análise aqui. Pronto. Então, o que acontece? A gente fez um fundo... É justamente isso que eu estou falando no Bitcoin. Né? No Bitcoin é justamente isso. Então, no dia 4 de março, a gente tem uma atividade profissional. E se eu for, tá? Pegar esse ponto aqui, ó, e traçar ele total e colocar os 50% nessa região, o que eu tenho aqui? Eu tenho uns 2 dias aqui que não me cheiraria muito bem, né? Só que o mercado ele veio buscar a região ali de 50, né? Praticamente. 50 não. Ele veio buscar a região inferior dessa região aqui. Então, praticamente o último fundo foi aqui. E aí o mercado ele começou a subir. Depois ele voltou a testar. Olha só que ele veio testar os 50%. Deixa eu colocar em branco para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o mercado fez esse movimento. É justamente isso que o Bitcoin está fazendo. E aí eu tenho 50%. Então, o que o Bitcoin fez? Justamente isso. Ele teve aqui um aumento do volume, né? Aqui nessas regiões, 2 dias. A gente teve aqui a queda, aceleração de preço, aumento expressivo de volume, a gente não renovou mais esse fundo no OBV. E aí o mercado ele começa a ter resistência em 2 dias, 2 semanas, na verdade, né? E depois para baixo. Então aqui jamais eu ia falar de compra nessas regiões. A compra só acima de 50% ou se o preço médio estivesse brincando nessa região. Tá? E aí, depois disso, o mercado rompeu essa região. Quando ele rompeu, que é o que aconteceu com o Bitcoin, ele teve esse período aqui que ele veio buscar fielmente os 50% dessa região. Ele veio buscar fielmente os 50% dessa região para depois ele subir. Depois ele veio buscar novamente a parte superior e começou a subir. É aquilo que eu falei para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia formar uma onda aqui, 3 aqui para baixo. Isso aqui eu falei justamente para vocês algumas análises passadas, eu não lembro qual foi. Tá? Então, isso que está acontecendo aqui com o SDT está acontecendo com o Bitcoin. Se tu for pegar o Bitcoin, olha só, aceleração de preço, aumento de volume expressivo, o mercado ele já deu ignição, aqui ele deu ignição, e aí ele voltou para testar os 50%. Então, a gente nem está perto do teste de 50%. Olha aqui, ó, 50% está aqui. Então, o mercado aqui, o que ele fez? Ele deu ignição, e agora ele está começando a testar. Ou seja, eu tenho margem para cair até 50%, porque seria uma margem totalmente saudável aqui para mim. E a gente está bem longe dos 50% aqui dessa região. Então, cara, é normal o mercado fazer essa configuração. Estou mostrando isso para vocês justamente no SDT. Novamente, eu vou pegar aqui o SDT
Vou pegar esse candle, vou pegar os 50% que está passando mais ou menos nessa região. O mercado ficou brincando aqui atrás, né? Aí ele faz aqui o rompimento dessa região e ele volta para testar praticamente os 50%. E aí ele começa a disparar. Então, eu ainda não vi essa volta nos 50% aqui do Bitcoin, e eu também não estou falando para vocês que necessariamente precisa voltar para testar os 50%. Às vezes nem precisa. Tá? Então, olha só, o mercado ele chegou justamente nessa linha aqui, que é uma linha que a gente não pode perder, como eu falei para vocês. E aí, o SDT, ele está brincando nessas regiões do semanal. Cara, mas no semanal, eu tenho esse camarada que fizemos agora. A mesma coisa está acontecendo aqui, lá na B3, que no finalzinho desse vídeo eu vou falar um pouco para vocês. Então, essa região aqui é uma região totalmente muito importante agora para mim. O que eu vou fazer? Para não ficar muita informação, eu vou tirar tudo isso aqui, galera. Beleza? Rapidamente, deu um bug aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Deixa eu ver para onde tá isso. Pô, tá em dias também. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, tranquilo. Tá em dias. Eu vou tirar esse 50%. Vou ver que a gente não perdeu 50%. Tá? Eu vou colocar isso aqui só em dias, tá? Vou tirar as semanas. Deixar isso aqui só para fazer uma coisa aqui. Beleza, no semanal tá aqui, ó. Então, no semanal, o que conta agora para mim? É justamente esse camarada. Então, o que eu vou fazer aqui no semanal? Eu posso muito bem fazer esse movimento, o gráfico semanal aqui, ó. E aí eu tenho 50% mais ou menos passando nessa região. Ou seja, é praticamente o 6,07. Então, não vou gravar isso, não vou fazer isso. Então, é justamente isso aqui. Então, o mercado ele fez um ponto interessante e a gente está abaixo dos 50% dessa barra de atividade profissional. Então, isso aqui pode ser um indício, né, de uma possível distribuição de topo. Ah, mas tu já tem certeza? Não, obviamente que não. Eu tenho certeza que o mercado ele bateu nesse último fundo aqui e começou a renovar. Então, essa alta aqui foi uma alta verdadeira, justamente que eu falei para vocês da quinta onda. Só que agora a gente chegou em um ponto que foi um ponto que teve atividade profissional aqui nesse dia. Tá? Nesse dia a gente teve atividade profissional. No gráfico semanal do Bitcoin, que foi justamente nesse ponto aqui, ó, 5 e aqui também 5. Então, tivemos tanto aqui no semanal no SDT, como no semanal aqui no Bitcoin. Então, aqui é uma região importante para mim, tá? Então, quem quiser marcar, eu não vou marcar porque eu já tenho aqui de olho no 6,07, que é praticamente isso, não precisa estar certinho, tá? Mas quem quiser marcar, vai fazer isso aqui, e o 50% está praticamente aqui no 6,07. Então, o mercado, se ele continuar abaixo dessa região, sinal de fraqueza. Se ele rompe essa região aqui, já tem um alerta. Aqui eu tenho mais força compradora. Então, aqui a gente tem que começar a ficar atento nessa região, beleza? Então, o preço está baixo aqui, pô, beleza, tranquilo. Até então, tá tranquilo. Porque até mesmo o movimento foi de alta nessa região. Então, no gráfico semanal, se eu quiser aqui vir aqui, traçar esse ponto, só que eu mudo aqui agora. Ih, rapaz, onde que muda? Eu quero ver isso só no semanal, certo? E os valores aqui, eu quero o máximo. Por quê? Porque eu estou acreditando que isso aqui seria uma absorção de topo. Então, aqui seria o ponto máximo aqui no semanal. Então, isso aqui eu só quero olhar no semanal. Não quero olhar nos outros tempos. Então, beleza. Certo? Então, esse ponto aqui é um ponto interessante para mim aqui no gráfico semanal. Então, aqui, o que eu tenho? É o que eu já falei para vocês. Teria 5 ondas para baixo. Então, aqui eu teria nossa primeira onda, né? E agora eu teria aqui onda 1, 2, 3, 4, 5, que foi justamente nessa região. Então, aqui, como na onda 5, geralmente a gente tem uma atividade profissional, coisa que eu já expliquei para vocês, a gente pode ter esse movimento agora. Ou seja, uma onda 3 de grau maior. Tá? Então, essa primeira onda aqui foi uma onda aqui já complexa nessa região. Então, possivelmente aqui a gente pode ter uma onda 3. Só que para isso aqui ser validado, eu preciso que o mercado ele não rompa ali os 6,07, que ele fique abaixo. Ou, se ele vai romper essa região, ele não passe dos 6,50. Ele não passar dos 6,50. Então, isso aqui seria o preço médio dessa distribuição. E aí, geralmente, quando bate nessa região aqui, eles têm que defender as posições, venderem mais ainda para o mercado
começar a cair e vir buscar outros patamares. Então, isso no gráfico semanal é muito importante da gente entender. Então, a mesma coisa que está acontecendo aqui, na última onda aqui, no gráfico semanal do STT, a gente teve atividade profissional, a gente também teve atividade profissional aqui no Bitcoin, só que até menor um pouco, né? Menor um pouco. E é a mesma coisa, a mesma configuração, só que isso aqui eu já tenho de olho, não preciso chegar aqui e marcar isso no gráfico semanal. Quem quiser marcar no gráfico semanal, pode marcar. Vocês medem aqui os 50% aqui, ó, vê mais ou menos onde está, e tá aqui, ó. O preço no gráfico semanal está trabalhando numa linha que é uma linha importante. Ele aparenta ser aqui uma linha aqui de mais força compradora. Se o preço ele começa a romper essa região aqui, aí eu já tenho uma força maior vendedora. Então, o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, eu vou pegar aqui, eu vou traçar aqui embaixo, só que agora eu vou vir aqui em configuração e agora eu quero o mínima. E por que eu estou colocando o mínimo aqui, galera? Por que eu estou colocando o mínimo agora? Porque essa mínima vai me representar aqui como eu tive queda e uma onda 5 para baixo, no final da onda 5 aqui, né? Então aqui eu estou acreditando que a gente capturou bastante liquidez aqui, força compradora nessa região. Então, por mais que o mercado ele rompa os 50%, já abre um alerta na minha cabeça, mas eu tenho essa última esperança que no momento que eu estou gravando esse vídeo, nos 50.976,86 de força aqui, né? Ou seja, aqui é uma DIFS, ou seja, o preço médio que entrou comprado aqui embaixo, e a tendência dessa DIFS é fazer esse movimento. Então, se por um acaso o mercado ele perde 50%, vai abrir um alerta, mas ele não pode perder esse ponto. Sempre quando vai nesse ponto, o mercado, teoricamente, né, ele tem que fazer esse movimento. Né? É esse movimento que tem que fazer. Por quê? Porque os preços estão trabalhando justamente no preço médio deles aqui da quinta onda. Certo? Dito isso, então acho que ficou bem fácil para vocês entenderem isso aqui que eu quero falar para vocês. No gráfico diário aqui eu vou continuar com a mesma coisa. Eu acho que eu nem vou colocar isso aqui. Vou tirar isso tudo e vou colocar do semanal para cá. Porque isso aqui, cara, é de semanal. Vamos ver aqui. Peguei errado. Ah, não. É dias de semana, exatamente. Então, se eu quiser aqui no gráfico semanal ver isso aqui, ó, que é do 50, eu posso vir aqui, visibilidade, e posso botar em dias. Tá? Que aí eu vou vir aqui na configuração do gráfico diário e ele tem aqui os dias certinho, beleza? Certo? Então, galera, é muito importante que a gente rompa essa região aqui. Então, o que eu espero para o SDT, pode ver que cada vez mais os topos aqui estão mais baixos, né, aqui do OBV. E esse indicador aqui, ele consegue perceber essa fraqueza aqui, essa discrepância aqui de volume. Então, o que eu espero para o Bitcoin, para o SDT, é a perda total dessa região e não voltar mais acima da VW. É isso que eu espero no SDT. E isso configuraria aqui meu ABC que eu falei para vocês na última análise, certo? Aqui nesse aqui é onde eu fico colocando aqui as regiões de liquidez. A gente tem aqui possivelmente a nossa querida distribuição. A gente teve o primeiro break que a gente chama aqui, o mercado subiu, voltou, só que aqui ele não pegou tanta liquidez, mas ele pegou, só que aqui ele pegou mais liquidez. Então, por isso que eu acredito que o mercado ele não vai vir para baixo para buscar esse outro patamar aqui. Se ele vier aqui para baixo, beleza, a gente tem liquidez aqui na região dos 43. Não queria isso, né? Não quero que isso aconteça, mas quem sou eu, né? A gente tem que ver aqui de fato o que está acontecendo. Então, como a gente pegou mais liquidez desse ponto do que esse aqui, então aqui eu acho que o mercado agora está mais saudável para fazer um movimento de alta e romper essas regiões tudo aqui para cima do que aqui para baixo. Né? Ah, mas você está vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5 para baixo aqui? Tá, é o que eu expliquei para vocês na última análise. Eu falei que esse movimento aqui ele poderia acontecer, porém eu não acredito por conta dessa atividade profissional que ocorreu no dia 5 de agosto. Então, não acredito que o mercado vá fazer esse movimento. E se realmente ele fizer, eu vou falar aqui para vocês que eu estava enganado, estava errado e realmente, né, aconteceu. Mas eu, particularmente, não acredito, não posso falar aquilo que eu não acredito para vocês, certo? Então, aqui o Bitcoin, ele chegou realmente nessa região interessante. Eu vou, inclusive, salvar esse ponto. Olha só, no semanal, cara, muito claro que a gente está indo brincar nessa região. Ó, a gente não pode perder esse ponto. É bater aqui e subir. Então, a gente está em um ponto muito decisivo. Tá? Um ponto muito decisivo. Ah, mas se romper aqui, a gente tem aqui esse preço médio. Beleza, tem um preço médio que está nos 50. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Mas a gente não quer passar por esse susto aqui, né? Ou seja, bate aqui tem que voltar.
esse é o certo, né? Então, aqui a gente está brincando, tá no 58, tá ficando legal. Ele tem que fechar acima do 58 aqui para a gente ficar bem tranquilos aqui nessa região, beleza? Então, como eu já fiz essa configuração aqui para vocês, eu vou pegar aqui meu gráfico, vou salvar. A gente vai dar uma olhada aqui no BLX. A gente gosta sempre de olhar o BLX. Geralmente esse gráfico eu só olho uma vez por mês e eu vou sempre no mensal para a gente entender mais ou menos. Ele está baixo, né, galera? Olha só, ele está baixo. Ele está bem abaixo. E por que todo esse movimento? Por que a gente não ganha essa linha dos 62? É justamente que se tu for pegar o OBV, tu vai ver que a gente está passando aqui, ó, um topo triplo nessa região lá do halving 2020. Não foi o pico de 2020. O pico de 2020 foi por aqui, ó, por volta lá de 43 mais ou menos, né? Aqui no OBV. A gente não, o pico do halving 2016, que a gente está voltando aqui, está passando nessa região, mas ele não foi o pico do halving aqui do 2020. Pelo contrário, foi aqui que o mercado ele começou a perder força nessa região. Então, ele fez toda essa acumulação, depois ele voltou e começou a fazer a distribuição aqui. Então, foi nesse momento de distribuição do halving de 2020 que a gente não conseguiu ganhar esse ponto. Então, esse ponto aqui, galera, é importantíssimo a gente ganhar. Então, enquanto a gente não ganhar esse ponto aqui, nada positivo aqui para o nosso querido Bitcoin. Então, vamos lá. E é porque tá aqui, peraí. Vamos lá. Então, o mercado, ele precisa fazer isso aqui, ó, para ele ficar tranquilo, ó. Pronto, é isso aqui que eu quero que aconteça no Bitcoin, porque a gente já vai estar levando esse pico do halving de 2020 e, consequentemente, a gente pode querer atingir esse patamar aqui, que é lá do halving do 2016. Então, a gente poderia chegar nesse ponto aqui, né, de 90 a 132 mil dólares, que são os meus alvos aqui no Bitcoin. Mas a configuração para um gráfico semanal do Bitcoin, na BLX, é uma configuração que eu não me agrada muito, tá? Então, pô, aqui chegou a bater lá 52, aqui veio mais, aqui 49, então, pô, espero que esse mês aqui a gente consiga retrair e fechar acima dos 52, porque preço abaixo desse nível aqui, e a gente não romper nessa região, a gente começa a falar de possível distribuição aqui, né? Então, aqui eu já tenho um cara aqui que a gente não tá ganhando nessa região, cara de possível distribuição aqui no gráfico mensal da BLX aqui, que é o Bitcoin, o gráfico mais antigo do Bitcoin, tá? Então, essa região aqui é uma região de muita cautela e que a gente tem que olhar bastante aí no gráfico mensal, beleza? Então, já falei aqui também do gráfico aqui do nosso querido USDT, o que a gente tem que perder. A gente não adianta vir aqui testar como aconteceu aqui, a gente tem que bater nessa região e perder. Perdeu, aí sim valida essa queda aqui do USDT e valida também a alta do Bitcoin, certo? Então, aqui dos ETFs, a gente começou a ver aqui ontem, 15 de agosto, a gente não teve compra, né? A gente ficou positivo ainda 11,1 milhões de dólares. A gente não teve muita compra, né? Da Black não comprou ontem, né? Então, não comprou. Quem comprou aqui foi a Fidelity, né? 16,2, a Bitwise 2,2, a Grayscale sempre desmanchando aqui e fica um positivo aqui. Opa, ah, não, 13. Peraí. Uma coisa que eu não consigo entender. Mas enfim, depois eu vou. Tá. De qualquer maneira, a gente fechou aqui 11,1 milhões de dólares aqui fechado aqui nos ETFs, tá? Deixa eu ver outra coisa que eu ia falar para vocês. Vou aproveitar isso aqui que é uma análise super rápida hoje. Vamos dar uma olhada aqui lá no gráfico do BOVA11. Galera, eu salvei, né? Vamos dar uma olhada no BOVA11, porque o que está acontecendo no BOVA11, para fazer um vídeo junto, tá? Então, do Bitcoin, galera, rapidamente. Do Bitcoin é isso que eu falei para vocês, tá? Do Bitcoin é isso que eu falei para vocês. Vamos aqui no BOVA11. BOVA11, o que aconteceu? Foi no gráfico semanal que eu vi isso. Engraçado, o BOVA11 tá com uma carinha aqui de... essa aqui é mensal. Mano do céu, eu não vi isso aqui no gráfico do BOVA. Juro por Deus, quando eu vi isso aqui. Isso aqui foi quando, velho? Ah, pô, eu tô no gráfico mensal, tô ficando louco. Tô ficando louco aqui. Mas beleza, o que está acontecendo aqui no gráfico do nosso querido Bitcoin, não, do BOVA11? No BOVA11, galera, eu falei para vocês justamente que poderia acontecer esse movimento. Isso está aí na última análise que eu fiz do mercado brasileiro. E me chamou a atenção no gráfico semanal, vamos lá, foi isso aqui, ó, esse movimento. Obviamente que a gente não tem ainda fechamento, né? Falta 7 horas aí. Esse aqui é o gráfico semanal, A gente teve aí, ainda não fechou a semana, a gente tem que ver como é que vai fechar a semana aqui, a gente está virando para cima, né? Ontem a gente estava, quando eu falei de
de loucura, né? A gente estava bem aqui, ó, brincando aqui nessa região aqui, apontando aqui para baixo, mas o OBV ele já virou. Então, ele está virando o OBV aqui para cima, porém, a gente vai ter que esperar essa semana, o fechamento dessa semana. Só que o que acontece? O que eu quis falar para vocês lá foi que aqui foi o topo do mercado, o mercado está batendo nessa região, né? E está deixando uma barra grande aqui, uma barra elevada nessa região. Só que o ABV até o momento positivo. Então, isso aqui a gente teria que, por ordem, né? Por ordem não, né? Por regra, a gente tem que marcar esse candle. Não tem como não marcar esse candle aí quando fechar. E 50%, é aquela regra. Aqui eu sei que a gente tem mais acumulação, mas aí o preço ele tem que ficar trabalhando acima, ele tem que sustentar acima aqui para novas altas aqui no nosso querido BOVA 11, tá, galera? Então, isso aqui chamou minha atenção, sim, mas a gente tem que fechar esse candle semanal, mas aqui a gente está vendo um momento histórico para o BOVA 11, cara, 130.049, né? 130.49 mil pontos, né, cara? E isso aqui a gente estava falando para vocês na última análise, cara. Isso aqui é muito, muito importante, né? Então, esse ponto aqui é um ponto interessante. A gente veio bater justamente, ó, aquilo que eu sempre falo, aquelas médias importantes aqui, ó, que a gente sempre marca, como serve de região de suporte nessas regiões, tá? Então, assim, o gráfico do BOVA, o que está chamando minha atenção é justamente esse candle que está formando no semanal. Então, quando essa semana fechar, por via de regras, a gente tem que marcar esse candle aqui, tá? Porque o preço acima desse candle, acima de 50%, a gente continua com mais força compradora, mas o preço abaixo desse 50%, a gente começa a ter aí uma força, né, vendedora mais forte, ou seja, a gente pode ter pego bastante liquidez por conta do rompimento do outro topo anterior, né? Então pegou muita gente aqui comprando, porque a cabeça da galera é essa, tá rompendo um topo anterior, a gente entra comprando. Será que eles não estão despejando nessa região? Então é uma dúvida que fica. Então por isso que a gente tem que, de fato, assim que fechar esse candle semanal, a gente marcar ele aqui por via de regra, tá? Para a gente ver se realmente a gente tem mais força compradora ou força vendedora. Mas, a princípio, o gráfico do nosso querido aqui, BOVA 11, está muito, muito bem, né? Está indo muito bem, justamente como aquilo que a gente falou na última análise que a gente fez aí do querido BOVA, beleza? Essas regiões aqui, que foi regiões que até eu sabia por muito tempo, eu vou tirar, tá? E depois eu vou fazer outras marcações. Então, possivelmente, o que eu estou vendo aqui seria uma onda 3 aqui de grau maior nessa região, né? Depois dessa onda aqui ABC para baixo, né? Então, a gente teve um pico de volume interessante aqui nessa região aqui, né? Jogou o preço, defendeu justamente na barra do dia 12 de junho de 2024, começou a subir lindamente aqui, né? Vamos ver aqui um gráfico mensal do nosso querido BOVA. O BOVA chegou batendo mensal aqui nessa região e começou a subir lindo, 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 lindo. Cara, força compradora no BOVA, tá? Força compradora no BOVA. Eu sinto saudade do BOVA. Quando eu comecei aqui eu falava bastante, mas depois eu larguei isso aqui tudo de mão. Enfim, então eu faço uma análise semanal, né? Uma análise semanal aí quando me dá na teia para falar sobre o BOVA 11, certo? Mas, galera, o BOVA 11 é isso, tá? Então o BOVA 11 aqui está fazendo uma configuração muito interessante, uma configuração altista mesmo. A gente conseguiu pegar liquidez nessa região aqui, ó. Está muito claro aqui pra gente, né? E agora vamos esperar esse semanal fechar para saber se realmente ali vai ser uma armadilha ali ou não, né? Então a gente tem que esperar o fechamento aí para a gente ver. Até mesmo para traçar próximos alvos aí do BOVA 11. A princípio eu não tenho próximos alvos no BOVA 11. Ou eu poderia traçar aqui para vocês no semanal, vamos ver. Poderia. Vamos ver aqui se ainda não chegou. Então aqui eu teria a primeira onda, segunda onda, terceira onda. A gente está praticamente dentro dos alvos, galera. 129,07 a 132,09. Essas regiões aqui no BOVA são os alvos aqui do BOVA. Inclusive, eu acho que eu falei sobre isso aqui sim para vocês, tá? Mas aí vamos esperar agora o fechamento para saber se isso aqui não é uma distribuição. A galera tá vendendo aqui na cabeça dessa galera, viu? Presta atenção nisso aí no BOVA, certo? Vamos ver outra coisa aqui também integrante que eu estava falando do barril de petróleo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui rapidamente. Ele tinha salvo isso, cara. Por que não tá salvo? Aí nada aqui, ó. BR1. Eu tava falando para vocês aqui de alta no petróleo, né? O petróleo ele chegou a bater ali 82,53, começou a voltar, mas assim, essa volta aqui muito tímida ainda. A gente fez esse movimento aqui, que eu falei para vocês, né? Apesar do OBV aqui ele não ter renovado ainda, beleza? Então a gente teria que
esse momento e teria aqui praticamente os 50% dessa região aqui no gráfico diário, no gráfico semanal. Então, a gente está aqui praticamente dentro dos 50%. O que não poderia acontecer aqui para o petróleo é justamente a gente perder essa região aqui. Se perder essa região dos 50%, aí sim a gente começa já a falar aqui em quedas aqui para o meu Deus, para o petróleo. Mas o petróleo está fazendo aqui uma configuração normal, essa queda aqui normal, apesar de eu estar falando de alta para vocês, tá? Realmente eu falei que estava me preocupando e ainda me preocupa justamente por conta dessa configuração no semanal. No diário, ó, no diário a gente já consegue perceber que a gente bateu uma vez que caiu, bateu a segunda vez aqui também está caindo. Então aqui demonstra um pouquinho mais de fraqueza no gráfico diário aqui do petróleo. Mas no gráfico semanal, essa correção ela pode ser saudável ali até os 77,06 aqui o barril. Então, a perda dessa região no gráfico semanal, aí sim vai fazer eu mudar de ideia. Por enquanto, eu não mudo de ideia em relação ao petróleo, tá? O petróleo está em uma região que é uma região complicada, não perdemos o último fundo, a gente pode ver, sim, o petróleo bater 77,06 a curto prazo, mas a princípio, depois dessa configuração aqui, eu ainda acredito aqui mais em uma alta do petróleo, por mais que esteja corrigindo isso aqui. A gente chegou a bater lá, como eu falei para vocês, 82,51, começou a retrair novamente para vir buscar 50%. Então, é normal o mercado fazer esse tipo de movimento. Então, por isso eu acredito sim ainda que a gente está em uma região complicada aqui para o petróleo, tá bom? Gráfico mensal, o mensal aqui apontando para baixo, né? Pelo menos o mensal apontando para baixo e o diário apontando para baixo. No mensal a gente tem um camarada. Meu amigo, peraí. No gráfico mensal do petróleo, no barril do petróleo, a gente tem um camarada aqui, né? De dois camaradas. Primeiro esse aqui e depois esse camarada aqui. No gráfico mensal, tá? Peraí. Tem esse aqui. Ah, tá, entendi. Entendi. Não tinha olhado nesse gráfico. Tem outro bem aqui embaixo. Certo. No gráfico mensal, a gente está tendo aqui a fraqueza, porque se tu for colocar no que é no mensal, aqui no petróleo, vamos marcar logo essa linha. Aqui, ó, eu vou pegar esses últimos topos aqui, ó, beleza? E aí eu vou colocar ele amarelo, geralmente eu coloco amarelo, eu vou tirar esses dias, vou deixar, só mês, aqui fica só mês, né? Então eu vou pegar aqui e vou colocar laranja, eu prefiro colocar laranja. Pronto. Diminuir um pouquinho mais isso aqui também, né? Pronto. Fica melhor. Então, aqui no gráfico mensal do petróleo, aqui, ó. Beleza. No gráfico mensal do petróleo, a gente não está conseguindo renovar esse fundo de jeito nenhum. Então, a gente deixou uma barra de atividade profissional aqui no mês de outubro. Se eu for pegar o mês de outubro e fazer isso aqui no petróleo, eu tenho a defesa de 50%. Olha que mágico. Eu tenho a defesa de 50%. Né, que esse aqui é desse camarada aqui. E aí eu também tenho desse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui é desse camarada lá de baixo. Beleza? Então, peraí. É praticamente a mesma coisa, tá? Então, a gente está bem abaixo aqui no gráfico mensal do petróleo. Eu nunca tinha feito uma análise assim do petróleo olhando o gráfico mensal. Mas aqui, pelo menos, aqui é a configuração de distribuição, tá, galera? Então, assim, distribuição mesmo aqui no gráfico do petróleo, no gráfico mensal. Então, no gráfico semanal, eu tenho aqui a distribuição ainda bem nítida, tá? E no gráfico diário também, cara, também. Então aqui tudo indica que o petróleo, possivelmente aqui, ele sim pode renovar esses fundos aqui, tá? Mas no gráfico semanal, a única preocupação que tem esse camarada aqui. Começou no dia 29 dessa semana, né? Então essa semana aqui, ó, 29, a gente tem essa configuração. Vou pegar ele todo, tá? E os 50%. A gente está brincando em cima dos 50%. Então, por mais que o gráfico mensal, semanal e diário, representando ali uma distribuição, gráfico mensal, diário, né? Mensal e diário, apresentando ali uma configuração baixista, uma distribuição, no gráfico diário aqui, que é um gráfico menor do que esse tempo que eu falei para vocês, a gente consegue perceber que a gente está em cima desses 50%. Então, enquanto o mercado ele não trabalhar abaixo desses 50 aqui, né, eu ainda vou ficar com o pé atrás do petróleo mesmo, gráfico mensal e semanal indicando ali uma distribuição, tá?
Ah, então tu quer que o petróleo suba? Eu não quero que o petróleo suba. Só que a gente é técnico. Se a gente é técnico, a gente tem que realmente falar que o que está acontecendo com o petróleo. Então, o petróleo tem essa configuração, está em cima dos 50, ainda não perdeu, e perdendo essa região de 50 aqui, vai validar todos os outros tempos gráficos aí, beleza? Então vamos esperar aí para ver se o petróleo realmente ele consegue romper essa região aqui do dia 29, aqui da semana do dia 29. Então, um rompimento dessa região aqui possivelmente pode levar aí o petróleo a vir abaixo ali de 70,12 ali o barril, beleza? Certo, galera? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa para vocês? Acho que não. Ah, sim. Vamos botar aqui. Americanas, né? O que aconteceu com a Americanas, né, galera? Essa lapada que a gente teve aqui no gráfico diário, aqui no semanal. E olha só que interessante que está acontecendo agora com Americanas. Então, a gente teve, cara, isso aqui foi, cara, olha só. A gente começou, isso não é porque eu tô olhando agora não, tá, galera? Então, a gente começou a fazer o seguinte, no gráfico aqui do nosso querido, nossa querida Americanas, que a gente não olha, né? Só foi ler porque a galera começou a falar. Então, a gente tem aqui o quê? A seguinte configuração. O mercado ele começou a andar no gráfico diário, começou a fazer um topo lá e tal. Geralmente eu marco esses topos para entender mais ou menos o que o mercado está fazendo. Vou olhar isso aqui, diminuir isso aqui. Beleza. Então aqui eu tenho um gráfico da Americanas. Então quando a Americanas chegou nesses pontos aqui, eu já começo a ver que o mercado aqui ele deu uma retraída, beleza, tranquilo. O mercado começou agora a renovar e não está, né, rompendo esses topos aqui. E eu peguei o pico máximo, né? Então eu pegaria o pico máximo dessa região aqui. E o mercado ele começou a cair. Quando ele começou a cair, até então, beleza. O mercado ele pode muito bem bater aqui na VW e começar a subir, rompendo esse último topo aqui. Só que o que acontece? Ele começa a ficar para baixo. Então o OBV ele já começa a mostrar que aqui a galera tá distribuindo, a galera tá vendendo. O certo era bater nessa região e subir. Não está acontecendo isso. Então isso aqui aconteceu por volta aqui do dia 30 de julho de 2024. Depois a gente passou esse aqui de novo. O mercado tentou ganhar a VW, nada. Aqui, SOS ligado. Pô, não tá ganhando. Aqui não tá ganhando. Aqui não. Opa, ganhou aqui. Será que agora vai para cima? Aí vem esse despejo todinho aqui. Ou seja, a gente está muito abaixo do último topo. A gente está abaixo da VW aqui nessas regiões. E aqui a gente teve toda essa distribuição de topo aqui. Então a venda começou já por aqui, galera. 23 de julho de 2024. A gente já começa a demonstrar fraqueza aqui no gráfico aqui das Americanas, beleza? E agora a gente faz o que? Essa baita dessa queda aqui. E lá embaixo, o que a gente faz? Se for pegar aqui o gráfico diário, a gente não tem tanta liquidez, aí, ó, não tem tanto volume envolvido, cara. Isso desde quando, velho? Vamos ver isso aqui. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é histórico, mano. Americanas, lá de 2012. Pode ver, a gente tem pico de volume elevado, beleza. Mas nada tão elevado como isso que aconteceu agora na Americanas, no dia de ontem, tá? Então, cara, olha isso aqui. Ah, e aí, será que dá para comprar Americanas? Cara, olha isso aqui, ó. Na minha humilde opinião, eu não compro ações, eu não compro. Mas na minha humilde opinião, olha só, o mercado ele fez um aumento expressivo de volume, e aí o que acontece? A gente pega e marca. Esse camarada aqui, ó, na Americanas. E a gente marca 50%. Preço acima de 50% tem mais força compradora, preço abaixo de 50% mais força vendedora. Então, será que valeria a pena comprar Americana nessa região? Olha o volume que eu tenho aqui. Cara, sinceramente, se eu fosse comprar Americanas agora, poderia sim dar uma compra agora e stop ficava logo aqui embaixo. Porque não há, tá? Não há. Eu vou ficar acompanhando até Americanas. Não, deixa eu ver aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Vou pegar esse aqui, vou colocar lá no fundo. Pronto. Americanos, o preço médio tá, mano, 0,09. Beleza, tranquilo, né? Então aqui essa região é interessante. Então aqui, cara, a Americana fez um princípio muito lindo de absorção, cara. Muito lindo de absorção. Ah, então será que o mercado vai disparar agora? A gente não sabe. Mas o que eu sei aqui, falo para vocês, que se o preço ficar trabalhando abaixo de 50%, não valeria a pena comprar Americana. Mas aqui, pô, aqui, mano, depois de toda essa configuração, se eu tivesse investido em ações, eu compraria Americanas aqui. Compraria mesmo, tá? Não estou falando para ninguém comprar Americanas, pelo amor de Deus. Estou falando aqui com um exemplo didático de uma absorção que está acontecendo. Vocês têm que ver aí como é que está o, né, o capital de vocês, o gerenciamento de vocês. Mas é que o meu gerenciamento de risco, se eu fosse entrar na Americana, seria isso aqui, ó. Vamos aqui, ó. Novamente. Isso aqui, ó.
Então, se eu comprasse a americana aqui, o meu stop, eu ia colocar um stop, obviamente, meu risco seria isso aqui, ó. Dá até uma margenzinha a mais aqui, ó. Pronto. Esse aqui seria meu risco na Americanas. Pronto. Esse aqui seria meu risco. O meu ganho em Americanas, no limit. Então, aqui para Americanas é isso aqui, cara. Eu ia buscar aqui expansões depois que fizer. Obviamente que o mercado ainda está muito maduro, né? Então, o mercado ele pode fazer um movimento de alta, ele pode fazer esse pivô, vir buscar os 50%. Aí sim eu teria que andar 1, andar 2, andar 3, para traçar uma projeção aqui na Americanas. Mas, a princípio, o meu risco seria isso aqui, ó, em Americanas. E aí o limite aqui já, né? Aí já é outros 500, beleza? Mas a Americanas fez aqui um clássico exemplo aqui de uma possível absorção que precisa ser monitorada com mais calma, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Novamente, vamos aqui no nosso querido Bitcoin, vamos ver como é que está agora. Mas foi uma atualização rápida, pô, demorou 45 minutos aqui de vídeo, né? Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Isso aqui é o Bitcoin. Cadê minhas marcações? Olha só, galera, o Bitcoin aí já chegando, rompendo os 57. É isso que tem que acontecer, cara. É ficar acima desse 57 aqui para a gente acreditar que o mercado vai vir buscar essas regiões aqui, beleza? Então, vocês... na verdade, vocês não. Então, na verdade, eu já falei aqui para vocês o que eu acho do Bitcoin, qual é a configuração que o Bitcoin está fazendo. Então, para mim é tranquilo, por mais que volte a testar 50%, é uma realização de lucro aí normal do mercado. Então, não tem nada que ficar com medo dessas regiões aqui, beleza? Galera, então é isso que eu passo para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogios, pode deixar no comentário abaixo, cara. E não esquece, pô, deixa aquele likezinho aí, compartilha o vídeo se puder, se for possível. Mas aquele likezinho aí não vai prejudicar ninguém, mas pelo contrário, vai ajudar aqui o canal a crescer ainda mais, tá? E eu agradeço a cada um que é inscrito e desejo boas operações a todos. Tamo junto, até mais. Os